hoje no programa nós vamos falar sobre doenças de alta complexidade. Você sabe que nós abordamos aqui no Falando Nisso temas essenciais. E na área de saúde, já falamos, por exemplo, sobre doenças negligenciadas. A gente está aqui nos nossos estúdios para falar sobre doenças de alta complexidade com o doutor Disseu Campelo. Ele é médico oncohematologista e é superintendente da Secretaria de Saúde do Piauí. É um médico dedicado 100% à medicina o tempo todo, né, doutor Disseu? Como foi que você se apaixonou antes da gente entrar na nossa pauta principal? Primeiro, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Como foi que você se encontrou na medicina dentro dessa área, que é um dos pontos de atenção da medicina da saúde do mundo, que é a oncologia, mas particularmente oncohematologia? Então, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Como você falou, de formação eu sou médico, né? Sou médico hematologista, então antes de ser hematologista a gente faz a residência de clínica médica, então clínica, hematologia, e após hematologia eu fiz a parte de hematologia laboratorial, coagulação e também a parte de transplante de medula óssea. Então realmente a gente trata de um subtipo, principalmente de patologias que envolve a medula óssea, que envolve o tecido hematopoético, que é o tecido que produz o sangue e seus hemocomponentes, que envolve a parte oncológica, ou seja, as doenças elas são separadas em benignas e não benignas, né? Malignas ou oncológicas. Então eu trato tanto dessa parte benigna, mas também da parte maligna da oncologia. Isso envolve leucemias, linfomas, mieloma e também o tratamento, que alguma das modalidades é o transplante de medula óssea. Elas estão em ascendência, essas doenças? As doenças oncológicas, elas acompanham o envelhecimento da população. Então, elas estão, sim, em ascendência, né? Com a senilidade da população, elas aumentam a sua incidência, aumentam a sua prevalência. Ao mesmo tempo, a gente consegue, hoje em dia, diferentemente do passado, diagnosticar de maneira mais precoce, então com mais chances de cura, né? E hoje em dia a gente tem uma medicina mais personalizada, uma medicina de alta precisão, que você consegue ver a parte genética de muitas doenças oncológicas, inclusive, e também terapias mais direcionadas. Então, as terapias estão mais com maior potencial de cura. É incrível como as pesquisas, doutor Disseu, as tecnologias aliadas, as pesquisas, a ciência de modo geral, as pesquisas com genomas, coisas que a gente antes acessava muito pouco e que hoje cada vez mais comum médicos como você acessar esse tipo de informação, ela trouxe um outro nível de tratamento, até de sobrevida ou de sobrevivência mesmo, em relação particularmente a doenças oncológicas, né? Exatamente. A gente está passando por um momento de uma transição bastante rápida, na qual a medicina e as terapias, além do diagnóstico ser mais preciso, as terapias são mais dirigidas. Hoje em dia a gente já está falando em terapias gênicas, ou seja, moléculas, medicamentos que conseguem modificar a nível genético as células e com isso corrigir o defeito que proporciona a doença, né? Então, que era assombroso, hoje é impressionante. Exatamente. E muito bem-vindo, né? Nas doenças hematológicas, por exemplo, a gente tá em desenvolvimento, mas já é realidade em alguns subtipos, que a gente chama de CAR-T-cell, ou seja, a gente ensina de maneira laboratorial a célula do organismo a reconhecer a célula tumoral e reinjeta aquela célula no próprio organismo, de tal forma que ela agora vai aprender a combater a célula doente. É interessante porque a população, a questão da longevidade é fato em todo mundo. Sim. Salvo um ou outro continente, um ou outro país ou lugar onde realmente não existe longevidade na escala em que a gente está acessando hoje. Mas quando a gente fala, por exemplo, do Brasil, são 76, ali 78 anos. A gente diz, estamos vivendo mais. Além da questão do etarismo, que é preconceito com idade, eu acho também que quando a gente diz que está vivendo mais, a maioria das pessoas, ainda é fato, não vive com qualidade, porque não tem acesso a serviços de saúde, a medicamentos, a tratamentos, a boa alimentação. Porque, assim, defina viver mais. Viver mais não é viver de qualquer jeito, né? Viver de forma infame, mas viver aproveitando a vida que você ainda tem. O que você pensa sobre isso? Estar saudável não é só a ausência de doença, né? Envolve um conjunto, a gente é um ser social, envolve toda uma dinâmica familiar, pessoal, econômica, tudo envolve o bem-estar de saúde, não só a ausência de doença. As doenças, elas vão mudando de acordo com o passar dos anos. Antigamente,
pessoal morria de diarreia, morria de tuberculose, de retrovirose, né, de HIV. Hoje em dia, isso é menos prevalente do que era antigamente. Com o avançar da idade... Que matava muito antes, hoje nem tanto. Porém, ainda existe, né? Mas com o avançar da idade, o perfil de patologias vai mudando. Então, entre as doenças que são consideradas mais crônicas, por exemplo, hipertensão arterial e suas complicações, diabetes e suas complicações, oncologia e suas complicações. Então, na verdade, isso é dinâmico, não é estático, e a gente tem um desafio de estar o tempo todo nos adaptando. Investir em prevenção, né, em atenção primária, não é gasto, é investimento. Né? E isso é o que a gente tem que sempre estar atento, as políticas públicas têm que sempre estar atento, né? E também as pessoas, a população também tem que estar preventivamente atuando, né? Então, evitar exposições desnecessárias, alcoolismo, praticar exercício físico, evitar tabagismo, ter uma vida o quanto mais saudável, eu estou agindo preventivamente. Do mesmo jeito, a prática do fazer os seus check-ups de maneira rotineira, também não é fazer check-up de maneira excessiva. Eu costumo comparar com os meus pacientes de maneira grotesca, mas o quê? A nossa saúde é como se fosse um carro. Existem as manutenções preventivas e as manutenções curativas. Normalmente, quando eu faço a preventiva, ela é programada e ela é menos dispendiosa, menos dolorosa do que quando eu espero o carro quebrar fazendo a viagem, né? A minha avó dizia muito assim, cuidado, porque quem procura acha. Algumas pessoas ainda acham isso. Então... Eu acho que tem várias coisas, assim, por coincidência eu estava pensando aqui, lhe ouvindo, e são 3 P's, né? O investimento dessa saúde primária, sim, né? Nesse ecossistema que garante essa saúde primária, esse acesso à saúde primária, por isso que eu acho até que você está muito provavelmente no lugar certo, é claro que é você que tem que dizer isso, por conta de que você é um médico e está na área de gestão agora. Então, você tem uma percepção em relação a isso mais amadurecida do que a nossa, por exemplo. Aí tem a prevenção e tem a predição. Eu acho que, particularmente no caso do Brasil, a gente não avança muito, então a gente nem largou ainda quando se trata de predição na área de saúde, porque exige muita coisa ao mesmo tempo, né? O Brasil ele é muito extenso, né? Ele é muito populoso e isso também é um dos desafios. Por exemplo, a gente vê que países que estão economicamente, que estão numa situação mais favorável do que a do Brasil e também menor populacionalmente, eles conseguem ter uma atenção primária e eles agora já estão para essa parte de predição, né? Sim, através porque primeiro as primeiras coisas, sim, não dá para ir para a predição sem não avançar na primária. Por isso que eu achei interessante quis fazer esse recorte. Vamos falar das doenças de alta complexidade, que é a nossa pauta principal. E eu já divulguei que você viria aqui e nós íamos falar sobre isso. Quando a gente pensa de alta complexidade, considerando algumas coisas que você mencionou, nós somos um país, segundo o censo, com menos de 210 milhões de pessoas. Eu achava até que a gente era mais gente. Eu acho que tem uma subnotificação que todas as áreas do Brasil, particularmente quando se fala de dados, realmente apresentam. Mas a gente é um país continental, a gente tem vários problemas. Eu penso que definir doença de alta complexidade nos países nórdicos, ou naqueles países que listam os rankings os melhores lugares do mundo para viver, porque que tem saúde, né? Dinamarca, etc., e todo aquele conjunto ali. Quando a gente fala de doenças de alta complexidade no Brasil, ela tem um outro parâmetro? Ou doença de alta complexidade é doença de alta complexidade em qualquer lugar do mundo? Defina a doença de alta complexidade, doutor Disseu. Primeiro, o Brasil é o melhor lugar do mundo para se viver, certo? É controverso. E a gente busca as melhorias para que isso seja fortalecido. A gente pode separar de maneira global a saúde como sendo de atenção primária, que envolve principalmente ações de prevalência, né, de prevenção, desculpe, atenção de média complexidade e de alta complexidade. Sim. Média e alta complexidade já é tratamentos, né, já são patologias que exigem internações e quanto maior a complexidade, quer dizer que mais tecnologia, mais aparato precisa ser utilizado para a resolução. Por exemplo, uma cirurgia cardíaca, ela é um procedimento de alta complexidade. Sim.
Já uma cirurgia de correção de hérnia é considerada média complexidade. E o tratamento de hipertensão arterial, de diabetes, ele já é da atenção primária. Envolve tratamento, mas eu estou principalmente prevenindo complicações para evitar internação. Não é um tabuleiro fácil. Não, é uma isso é dinâmico, né? É. Isso é dinâmico, mas as principais ações, elas devem ser principalmente para prevenção e, óbvio, quando acontece, a gente precisa fazer o tratamento a contento. Por exemplo, recentemente a gente teve em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que estava tendo um treinamento para a rede de cuidados da linha do que a gente chama do AVC, acidente vascular cerebral, que é considerado uma patologia, um tratamento de alta complexidade, né? Que ele deixa muitas sequelas e deixa também, tem altos índices de mortalidade. Então, é complexo tratar AVC, tanto hemorrágico como isquêmico. O Rio Grande do Sul, hoje em dia, ele é o estado que tem maior concentração de unidades de AVCs, ou seja, mais hospitais preparados para atender AVC. Qual o desafio? Qual o nosso diferencial? Lá, as unidades não se comunicam, ou seja, não é uma rede. São serviços isolados. Aqui no Piauí, apesar da gente ter uma rede menor, um quantitativo de unidades menores, né, a gente tem em torno de 7 unidades, que inclusive recentemente a gente inaugurou no Getúlio Vargas uma unidade de alta complexidade, que a gente chama unidade tipo 3 de AVC, que é a mais complexa, que envolve uma equipe multiprofissional maior ainda, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, médico, neurologista, né? E elas se comunicam, estão em rede. Então, isso facilita o tratamento de maneira mais eficaz no Piauí, considerando, mesmo tendo uma menor quantidade de unidades, mas elas se comunicam, ela está em rede. Então, hoje, se um paciente passar mal, tiver uma suspeita de AVC, for atendido pelo SAMU, aqui em Teresina, ele automaticamente é feita uma videochamada através da telemedicina, né, da telesaúde. O neurologista já vai direcionar, ele vai entrar no HGV, ou se ele for para a UPA, ou se ele pode ir direto, ele vai ser regulado por HGV. O neurologista presencialmente já vai estar esperando e ele consegue, via georreferenciamento, inclusive acompanhar a ambulância. Vocês conseguem atender em escala desse modo eficiente e complexo? Então, sim. Qual o detalhe, né? Como diria um professor meu que a gente tinha, as doenças, elas são do bem. Ou seja, graças a Deus, a maioria das patologias, elas são de menor complexidade. Mas do AVC, que é de alta complexidade, a gente está, então, agora dentro de Teresina, dentro do HGV, com a unidade tipo 3, que são 10 leitos, que são como se fossem 10 leitos de terapia intensiva, ou seja, equipados como uma UTI, só para atender AVC. Estão todos ocupados hoje? Não. Isso é bom. Isso é bom. E curioso, né? Não, por quê? As pessoas vão, lá é para tratamento subagudo, que a gente diz, agudo e subagudo. Vão, recebe o tratamento, recebe a terapia-alvo. Esses seriam para esses leitos para alta complexidade. Alta complexidade. Aí a gente volta... E de lá ele é deshospitalizado. Qual é o grande diferencial do AVC e do infarto? O tempo, ele é... fundamental. Ouro, exatamente. Então, o paciente ele é rapidamente direcionado para a unidade de alta complexidade, da unidade do AVC, ele recebe ou o trombolítico, que é o medicamento que dissolve o trombo, ou ele faz um procedimento chamado trombectomia mecânica, que é por via cateterismo e arranca mecanicamente, remove mecanicamente o coágulo, e aquilo ali diminui as chances de sequelas e de mortalidade. Então, o paciente, de maneira aguda, ele é tratado, fica na unidade de AVC. Essa unidade, ela pode, o ideal é que o paciente fique até 15 dias e depois ele tenha alta, seja para uma menor complexidade, ou se ele precisar de mais dias. Entendi. Mas como é agudo e subagudo, geralmente é um curto período. Já eu vou voltar para a parte de gestão do Dr. Disseu. Eu queria só concluir a parte. O que a gente listou aqui de doença de alta complexidade, que foi muito bem explicado por você. Muito obrigada. Câncer avançado, doenças neurodegenerativas, doenças autoimunes graves, doenças genéticas raras, transplante de órgãos. Esse é o ranking? Sim, são os principais.
E a maioria das pessoas, quando a gente fala assim de percentual de pessoas que estão dentro desse ranking, é muita gente, é pouca gente, é raro, a gente tem condição de atender. O que é feito? Tem mais doenças aqui que esse ranking vai mudando nos 10 ali ou não? Queria que você falasse sobre elas. Na verdade, é dinâmico, né? Por exemplo, as doenças autoimunes, geralmente, elas se manifestam mais em idades mais adulto Sim. e adultos jovens e até mesmo mais precoces, né? Adolescentes. Lúpus, esclerose, Isso. né? Artrite. Já as outras patologias, como você falou, oncologia, ela Sim. já é mais em idade avançada, com exceção dos... Que você já tinha falado, né? Isso. Então, isso é dinâmico, né? A gente, como gestor, como Estado, a gente tenta, o máximo possível, preparar os aparelhos para atender a população e atender a demanda crescente. Por exemplo, em oncologia, a gente lançou recentemente, o governador, Rafael Fonteles, lançou no Karnak um plano de expansão da oncologia. Né? Então, em Teresina, Parnaíba, Picos e Floriano, ou seja, nas 4 sedes de macro-regiões do Piauí, teremos dentro do próprio estado, fora, porventura, algum prestador que já exista, que já esteja prestando um atendimento, não é excludente, é somatório, dentro do aparelho estatal teremos atendimentos oncológicos. Desses que a gente falou, desses 4, o HGV será o primeiro. Então, até dezembro, estaremos implantando, Nessas inaugurando... outras cidades. Não, até dezembro estaremos no HGV, Tá. o que a gente chama de UNACOM, que é um serviço de alta complexidade oncológica que atende principalmente os 5 principais tipos de câncer mais prevalentes, por exemplo, mama, próstata, intestino. E, na sequência, a gente lançou todo o plano de expansão também nessas outras cidades, Parnaíba, Sim, Floriano. Picos, Floriano. Agora, quando a gente fala das neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, esclerose, que é uma me ajude, doutor. Deteriorização rápida, né, de tudo. Elas são de alta complexidade e o risco é altíssimo, né? Na verdade, também envolve, né, o envelhecimento da população, como você falou. Sensibilizado com isso, a gente está... A maternidade, né, foi lançado também no Karnak. A maternidade atual, ela vai mudar de posto. Ela vai para a nova maternidade Dona Evangelina Rosa. Sim. E aquele espaço, que era a maternidade atual, ele vai ter uma parte que é destinada ao autismo, vai ter uma parte que é destinada a um centro de geriatria e também uma parte destinada à saúde mental, principalmente depressão. E a maternidade vai toda, claro, naturalmente lá para Presidente Kennedy. Exatamente. Então, quando é que inaugura? 28 de julho, a gente inaugura agora esse mês, a parte ambulatorial de consultas e até final de outubro a gente inaugura toda a estrutura, internação, UTI, tudo. Então, voltando para a antiga maternidade, que vai ser esse centro. Esse espaço, então, a gente vai ter a parte de geriatria, que é justamente também para atender essas doenças, como você falou, degenerativas, né, que envolve. Então, o idoso, né, o paciente já em idade avançada, a gente vai... Todo mundo quer, né? Quanto mais longevidade, ok, desde que a gente esteja saudável. Então, a gente precisa ter um aparelho mais equipado, né? Um aparelho, quando eu digo aparelho de saúde, Sim. né? Um estabelecimento de saúde mais preparado para atendimento desse tipo de população. Como é que a gente está em transplante de órgãos e doenças genéticas raras? Quais são as doenças genéticas raras que mais temos no nosso estado? Apesar de a gente estar falando para o Brasil inteiro, mas vocês vão me dar licença para a gente fazer um recorte e aí a gente pode até falar do Brasil. Então, na verdade, as doenças genéticas raras, elas oscilam, né? Tem patologias que são mais prevalentes em determinadas populações e em outras. O importante é o quê? Que a gente tenha sempre tentar o diagnóstico o quanto mais precoce possível, né? E também garantir um segmento dessas pessoas, para evitar complicações. Sim. Sim, e do transplante de órgãos? Transplante de órgãos. A gente tem atualmente no estado, quando eu falo no estado, independente do estabelecimento, a gente tem transplante de rins, né, transplante de córnea, isso a gente pratica no Hospital Getúlio Vargas, por exemplo, e também o Ministério da Saúde recentemente, ele esteve em visita no Hospital São Marcos, que é uma entidade filantrópica,
e deu o alvará, né, o ok de funcionamento da unidade de transplante de medula óssea. Então, a gente tem medula óssea, rins Terá e medula córnea. óssea, né, está em implantação, Sim. já temos bem estabelecido rins e córnea no HGV. Além disso, o HGV tem projetos para implantação no futuro de transplante hepático. Sim, sim. São esses casos todos. Quando eu estava falando que eu acho que você muito provavelmente está no lugar certo, eu queria saber qual é o maior. Você é superintendente da Secretaria de Saúde do Piauí. Secretaria de Saúde é uma caixa de ressonância, né? O mundo muda, as pessoas mudam, vira tudo totalmente diferente, mas assim, segurança, saúde, elas continuam no ranking do que as pessoas mais precisam, pelos motivos óbvios que a gente não vai perder tempo aqui falando, nós já sabemos. Quais são os maiores desafios que você tem hoje como superintendente? Então, quando a gente assumiu esse desafio, o nome já está dizendo, realmente é um desafio, né? De formação, eu sou médico, né? Sou hematologista e assumi esse desafio na gestão, principalmente ajudando o secretário Antônio Luiz na parte hospitalar, né, que a gente chama de média e alta complexidade. Na secretaria a gente tem a superintendência de média e alta complexidade, a superintendência de atenção primária e a superintendência administrativa. Né? Você foi para uma parte bem... Você gosta de problema, né? Onde não tem problema nessa área, né? Todo problema tem solução, né? Então a gente está buscando as soluções, né? São os desafios, como a gente costuma falar. Então, essa parte de hospitais, essa parte de média e alta complexidade, que também envolve a assistência farmacêutica, a central de transplante, o EMOP, tudo isso é da nossa gestão. A gente está expandindo, a gente tem muitos aparelhos no estado e agora é a hora de aperfeiçoamento e deixar isso em rede, ou seja, tendo uma maior facilidade de comunicação. Então, a gente definiu, o governador definiu, que Teresina, Picos, Parnaíba e Floriano, eles terão estruturas semelhantes. Então, agora é a hora de expandir essa alta complexidade. Então, nos próximos anos, a gente lançou o plano, nos próximos anos vamos implementar. Então, por exemplo, quando eu falo Picos, Parnaíba e Floriano são semelhantes. Sim. A gente terá ressonância magnética, que a gente não tem, né? A gente terá tratamento oncológico, que a gente não tem, a gente só tem na capital, basicamente, né? Teremos hemodinâmica. A gente acabou de falar que uma das doenças mais prevalentes é o AVC, acidente vascular cerebral, e o infarto agudo do miocárdio, que ambos requerem, muitos casos precisam de hemodinâmica, que é um cateterismo para ou investigação ou até mesmo para tratamento da patologia. Então, dentro dessa expansão, a gente terá esses aparelhos de alta complexidade nas principais cidades, que são as cidades polos. Acho que salva mais gente, né? Porque o fator tempo é muito importante na maioria desses casos. Teresina dá um alívio. A sensação que eu tenho, eu conversei com alguns médicos, inclusive recente, e eles me falavam que Teresina não é mais tão procurada por população. Ainda continua sendo, a gente continua sendo assim. É porque a gente cresce ouvindo coisas que eu acho que a gente precisa atualizar. Por exemplo, Teresina é uma referência em saúde. Para mim, referência em saúde é ter parque, não é ter a quantidade de farmácias que a gente tem, nada contra o business de farmácia, não é ter a quantidade de hospitais, porque eu acho que tem, inclusive, um déficit de hospitais, né? Mas, assim, é saúde, não é doença, né? E aí eles acham que Maranhão, Pará, a gente diminuir um pouco essa sobrecarga de pacientes de outros estados. Isso é verdade? Em partes, né? Existem algumas patologias que são tratadas nesses outros estados, mas Teresina continua sendo um polo, o Piauí continua sendo um polo de saúde. E não é justo que a gente mantenha só Teresina como referência. Então, a gente quer que outras cidades também sejam referência dentro do Piauí. Eu digo isso porque isso sempre foi um problema, né? Do ponto de vista de atendimento, né? Até porque, como você falou, o tempo, muitas vezes, ele é extremamente preciso, né? Precioso. Então, por exemplo, além dessas cidades polos, a gente vai fortalecer também em algumas cidades que não são sede de macro-região, como Bom Jesus, Uruçuí, Corrente, aparelhos, né, instrumentos de saúde para também evitar deslocamentos e, consequentemente, tempo, gastos para evitar remoções que a gente tem muito profissional, muitas equipes, a população precisa
quanto mais próximo da sua residência, desde que viável também economicamente. Não, se você perguntar para a população, você quer um neurocirurgião na porta de casa, todo mundo vai querer. Só que a gente tem que seguir um racional de prevalência das doenças e de capacidade você operacional. Segue os dados, né? Exatamente. O que os dados revelam, né? Que a estratégia toda Dinâmica populacional, né? Sim, ela é toda baseada em dados. Só para encerrar rapidamente, que o nosso tempo de fato estourou. Esse caso de Programa Piauí e Saúde Digital que foi apresentado na Austrália, me fala um pouco sobre isso. Então, em consonância com o governo do Estado, ele tem o objetivo, né? Tem um plano de governo de ser o governo mais digital do Brasil, né? Consequentemente, tudo que envolve ações do governo tem que ser também digitais. E a saúde não está fora disso, pelo contrário, ela está extremamente voltada a essa ação. O que é que acontece hoje em dia, Maia? Se você é aqui, cidadã teresinense, se você viajar para São Luís, por exemplo, ou viajar para outra cidade dentro do Piauí, você passar mal, você vai ser atendida, mas tudo que aconteceu ali, ninguém vai estar sabendo, porque os instrumentos não se comunicam. Então, dentro desse projeto de governo digital, o cidadão, ele é único, certo? Então, tanto faz ele ser atendido aqui ou em outro lugar, ou até em outro estado, vai ter o dado dele. Então, ele é, por enquanto, no Piauí, ele é único. Então, o prontuário dele também tem que ser único. Então, o projeto que foi lançado... Isso é bem bacana. Em Piripiri, que foi o projeto piloto, que a gente está fortalecendo e ganhando robustez para, na sequência, oferecer para o restante do Estado, de atenção primária, ou seja, ele consegue levar lá na casa do cidadão, no tablet, no celular ou no computador, se ele tiver acesso, a consulta com o clínico. Porque o que acontece hoje é que você vai ao médico, aí ele faz todas as perguntas de novo, os que fazem, né? Porque as consultas são bem rápidas hoje. Então, assim, eles não sabem nada sobre a nossa saúde, porque não existe um dado sobre isso. É tudo, nem que seja subnotificado. Não tem a informação de jeito nenhum. Aí começa tudo do zero. Sim. Isso tem um custo, né, sobre todos os aspectos. Novos exames que foram feitos dentro de diagnóstico, que a pessoa nem tem conhecimento, nem vê se progrediu aquele diagnóstico, medicação, enfim. Fica caro para o plano de saúde, fica caro para o custo paciente do governo, para todo mundo. Essa é uma metodologia do MIT? Então, da saúde digital, sim. É baseado nos estudos que foram feitos no MIT desde o ano anterior. Sim. E aí, esse projeto em Piripiri, além de levar a telesaúde para dentro da casa do cidadão, o grande diferencial é isso que você está falando, a integração entre os sistemas. Então, o que acontece na casa do cidadão, no posto de saúde ou no hospital, isso não tem integrado, não tem perda de informação. Vocês vão ter que correr, porque a gente vai ficar olhando. Porque, assim, são 3 milhões e 268 mil habitantes. Claro que esse dado... ele não é real, né? Eu não acredito, por exemplo, que Teresina tem menos de 900 mil habitantes. Eu acho que teve muita gente que não respondeu ao censo por diversos motivos, né? Não foi um censo simples, né? Então, eu acho que... Mas a gente tem um dado atualizado minimamente, mas foi atualizado. Aí a gente está falando de quase 3 milhões e 300 mil pessoas. A gente chega lá em 4 anos? Chegaremos. Então, agora, nos próximos dias... Inclusive, o pessoal do Ministério, a secretária da Saúde Digital, virá ao Piauí, virá em Piripiri para conhecer esse projeto, para, de fato, validando que realmente ele funciona, inclusive servir, possivelmente, de projeto piloto para o Brasil. Muito bom. Então, a gente está vestindo a camisa, suando dia a dia para que realmente isso funcione. Porque, Maia, o que é que acontece? A gente consegue, hoje em dia, a dor da população é que ela não consegue ter acesso. E lá, além da atenção primária, do clínico, a gente colocou também atenção especializada, colocou consulta com especialistas. Por quê? E já conseguiu zerar algumas filas, dermatologia, ginecologia, cardiologia. Aí você vai dizer assim, mas será se numa consulta de teleconsulta, 100% dos casos de dermatologia vão ser resolvidos? Provavelmente 100% não, mas a grande dor da população é que ele não consegue nem chegar. Não consegue nem chegar. As pessoas estão morrendo em Teresina por falta de atendimento. A gente está tendo os dados de que as pessoas que estão passando pela telesaúde, quase 95% conseguem resolver o seu problema ali naquela primeira consulta. E quando não resolve naquela primeira consulta, o colega que está atendendo solicita os exames
e pede para retornar de maneira presencial. Então, você já ganhou um tempo. Na verdade, áureo. acho que o que tem que evitar é que o ser humano ele seja um número para poder circular o processo, mas que ele não seja tratado como um número. A pessoa chega na UPA, não tem a medicação, porque só tem no hospital de urgência de Teresina, aí até conseguir o lugar, aí não tem vaga, aí é difícil para quem faz a gestão escolher quem vai morrer ou quem vai, nem pode fazer essa escolha. A vaga de UTI hoje, eu acho que o investimento em leitos de UTI, ele é urgente, ele é prioridade número 0, porque a gente tem um déficit gigante, e claro que eu estou falando para você, e é claro que você sabe disso, mas é preciso ressaltar isso. Então, eu acho assim que é também dentro do as primeiras coisas, sabe? Porque as pessoas ficam nas UPAs, as pessoas não têm, aí tem um código que entra, que só pode ir, é a sala verde, a sala não sei o quê, tem várias cores da bandeira do Brasil, das bandeiras de todos os países do mundo, das classificações, e não chega. E o gestor, ele não pode escolher, eu vou tirar o doutor Disseu e vou botar o Cleiton, que é o nosso cinegrafista aqui. Não, porque o doutor Disseu está lá porque ele precisa, mas o Cleito também precisa, entende? Então, assim, é tenso. Quanto assim, hoje em dia, a gente vê, por exemplo, você falou de UTI, né? Montar UTI não é o mais caro. Manter é o que é mais caro. Mas, mesmo assim, né, o governo tem a sensibilidade e, baseado nos dados, a gente está expandindo. Por exemplo, recentemente a gente inaugurou, maio, a gente inaugurou UTI em Campo Maior, 10 leitos de terapia intensiva adulto, né? Então, muitas pessoas ali do território Carnaubais já vão conseguir se tratar lá em Campo Maior sem precisar vir a Teresina, né? E inauguramos também agora no final de junho, né? 1º de julho, na verdade, inauguramos a UTI em Bom Jesus, lá no sul do estado, exatamente. A gente tinha alguns leitos de UTI que estavam funcionando dentro da UPA de Bom Jesus, que foi na época da Covid, que não é o melhor ambiente você ter UTI dentro de UPA, mas que foi necessário. Assumiu, né? O Estado, diante disso, o que é que fez? Modificou, fez o projeto, fez toda a construção dentro do Hospital Estadual de Bom Jesus e agora inauguramos. Ou seja, já temos 2 mecanismos de UTI e iremos expandir. Iremos expandir UTI aonde? Por exemplo, Corrente, pela distância também, teremos em Valença, certo? Então, na verdade, a gente está melhorando o que a gente tem e expandindo de maneira baseada em evidência, baseada em dados e baseada nos vazios assistenciais. Eu acho super importante, a gente encerrou mesmo, não tem mais tempo, mas é super importante a gente falar e exaltar o que é feito. Eu estou falando em todas as áreas, não estou falando só de governo, estou falando da nossa vida. Mas eu acho que é sempre algo que é norteador, é o que não estamos fazendo. O que não estamos fazendo e por quê? O que não estamos conseguindo fazer. Porque na hora que eu coloco essas questões para você, você me traz um plano. Entende? Então, a gente vê que as coisas estão se movimentando. Enfim, você vai ter que voltar aqui mais vezes, doutor Disseu, parte 1, 2, 3, 4. Vamos ver se até o final do ano a gente faz umas 10 entrevistas para dar conta de tudo, viu? Vamos lá. Muito obrigada. Nada. Vamos lá. Olha, antes de ir para o intervalo comercial, eu só queria ir para o intervalo com a chamada do show da Adriana Calcanhoto. Você está sabendo, né, que a Adriana está vindo aí. Nossa, muito boa. Uma das maiores compositoras e intérpretes da música brasileira. Um showzaço novo, que ela está em turnê pelo Brasil inteiro, dia 19 de agosto. Maia, só em agosto, se eu fosse você, corria, viu? Porque a Adriana Calcanhoto, em turnê, a gente está no mapa aí, a Calor Produções é quem está à frente desse negócio, então você sabe que é garantido. Ingressos no Riverside, no ingresso.com, Adriana Calcanhoto, atração do projeto Palco MPB, no Centro de Convenções, uma noite, não duvide, de grande sucesso. Então eu vou com o recado desse showzaço e eu volto em instantes, nosso programa não acabou. Até já. Projeto Palco MPB apresenta... Entre por essa porta agora e diga que me adora, você tem meia hora. Adriana Calcanhoto, com a turnê Errante. Ah, se eu fosse marinheiro, seria doce o meu lar. 19 de agosto no Centro de Convenções de Teresina. Uma das maiores cantoras e compositoras da música brasileira de volta a Teresina. Vendas na loja Calor Produções do Riverside ou no site ingresse.com.
Patrocínio Old Par. Apoio Gráfica GSJ.